Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia, sexta-feira, então chegou dia 24 de novembro. Estamos aqui no nosso horário tradicional das 6 horas da manhã para mais uma live. Essa que é a nossa live número 84. São 84 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal. É aqui no nosso horário tradicional de sexta-feira. Já começo avisando que nesse final de semana exclusivamente não teremos live, então de hoje até o final do ano, pelo menos, a gente vai estar fazendo lives somente dias de semana. Talvez, pode ser que eu abra uma exceção ou outra de fazer finais de semana. Vou explicar por quê. Enquanto o pessoal vai chegando aqui, eu tinha estipulado lá no começo de setembro que eu tinha colocado como meta fazer 100 lives, né? Isso é uma coisa que eu não tinha aberto para ninguém ainda, era uma coisa mais minha mesmo, mas eu tinha colocado como meta fazer 100 lives até o final do ano, né? Então tinha 4 meses pela frente e hoje estamos na live 84, que significa que ainda faltariam 16 lives, então a gente está com bastante folga, digamos assim, né? Tem aquela gordurinha para queimar, como a gente fala. E então ainda tem, como tem tempo de sobra, final de semana não tem a mesma adesão que tem em dias de semana, então eu vou manter por enquanto somente de segunda a sexta até um certo período ali, até a gente completar pelo menos as 100 lives, né? Então já deixando esse aviso, hoje a gente faz essa live de sexta-feira, depois a gente vai retornar na segunda-feira no mesmo horário aqui das 6 da manhã, tá bom? E do que iremos falar hoje, né? O tema que eu coloquei ali diz o seguinte: o que ordena as nossas atitudes, né? Então, vocês têm me visto falar bastante aqui, né, o tempo todo sobre alguns valores, né, que permeiam nossa vida, né? Muitas vezes sobre a questão como se fosse um itinerário, né, do amadurecimento humano. Às vezes a gente está ali sendo motivado pelo nosso afeto interior, pelo desejo de um reconhecimento, pelo desejo de um amor do outro. Às vezes a gente consegue passar um pouco dessa fase e começa a se ordenar, a ser motivado mais ali, vou corrigir, começa a ser motivado pela competição, pelo desejo de vencer a si mesmo, né? De mostrar para si mesmo que é bom, que dá conta. Às vezes a gente já passou dessa fase e a gente começa a ter o desejo de ser útil, né? De entregar algum trabalho realmente que possa ajudar as pessoas, que possa ajudar a empresa que eu trabalho, e aí eu tenho um retorno disso, que às vezes é o meu ganho financeiro. E depois também, quando eu evoluo ainda mais, eu entro na camada que se chama, na camada de motivação, que se chama o servir, né? Que é quando a gente começa realmente, a gente já passou dessas outras fases, a gente já tem esse contorno afetivo fechado, a gente já conseguiu mostrar pra gente que a gente é bom, a gente já começa a ser útil, já começa a ganhar os nossos recursos financeiros através do nosso trabalho, e aí a gente já começa a ter um foco maior em servir aos outros, em realmente preencher a nossa vida de sentido através dos nossos atos. E depois é o momento em que eu consigo me deparar num outro tipo de motivação, que é o que eu estou fazendo hoje, é algo que fica realmente para sempre, fica para a eternidade, né? Se eu estivesse hoje consciente do meu fim, que o meu fim estaria próximo, eu ratifico ou retifico. Então todo esse itinerário eu venho falando já há algum tempo já para vocês, ele se torna um pouco a base aqui do meu trabalho. E aí, com base nisso, é que a gente vai trabalhando os outros temas, né? E aí a gente vai observando. Muitas vezes eu trago um tema aqui, por exemplo, como o medo, né? Dias atrás a gente conversou sobre o medo. E aí ali a gente, na questão do medo, a gente pode verificar que tem muito elemento daquela camada do afeto interior, do desejo de ser amado, né? Essas coisas desse tipo. Às vezes eu trago numa live aqui a questão da falsa identificação,
né? Então, na falsa identificação ali a gente começa a perceber muitos elementos que às vezes são dessa motivação do afeto interior também, às vezes é a motivação de querer vencer a si mesmo, né? Então eu tenho essa identidade de que eu sou uma pessoa que precisa ser reconhecida muitas vezes pelo meu cargo, muitas vezes pelo meu corpo, muitas vezes pelo papel social que eu exerço. Então eu estou ali naquela motivação mais de vencer a si mesmo. E tudo isso, todos os temas que eu trago aqui, eles de certa forma eles ilustram um pouco essa teoria. E a live de hoje que eu quero trazer em relação ao que ordena as nossas atitudes, ele também está intimamente ligado a esse itinerário da maturidade, né? E aí eu pensei bastante em trazer aqui como se fosse uma metáfora, né? Para a gente entender de uma forma mais clara como que são ordenadas as nossas atitudes, né? É uma história assim que eu acho que a gente vai trazer a parte técnica, mas ao mesmo tempo conseguir entender de uma forma bem didática aqui como que as nossas atitudes são ordenadas. E eu acredito que isso possa, dessa forma, colocado dessa forma, possa ajudar bastante a gente a tomar melhores decisões, a ganhar consciência de quem nós somos e com isso no nosso dia a dia a gente poder aplicar. Outra coisa que eu estou sempre falando aqui é a questão do saber. A gente precisa ganhar consciência primeiro, a gente precisa saber, né? Entender inclusive qual é a camada de motivação que a gente está vivendo nesse momento, né? Se eu não sei, eu posso estar ali, passar uma vida inteira sendo uma pessoa carente que nunca é preenchido o suficiente porque está sempre buscando o reconhecimento dos outros. Para que eu possa mudar e para que eu possa avançar de motivação, eu preciso entender que isso está acontecendo, eu preciso saber que isso está sendo presente na minha vida, né? Se eu não sei, eu não tenho sequer o desejo de mudar. E se eu não tenho o desejo de mudar sequer, eu vou mudar. Então isso é outra coisa que está sempre presente aqui nas nossas lives, né? Então, o que seria essa analogia, o que seria essa metáfora que eu quero trazer que ilustra bastante como o que ordena as nossas atitudes, né? Então, existe um estudo já há muitos anos, né, que era comentado inclusive por Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino foi um sujeito que ele estudava bastante lá as coisas de Aristóteles, lá da filosofia, e ele foi um santo da Igreja Católica que foi canonizado posteriormente. Ele deixou uma obra literária extensa. Ele é com certeza um dos sujeitos mais conhecidos desse meio. Ele se chama São Tomás de Aquino, né? E ele falava bastante sobre essas coisas que ordenam as nossas atitudes, que eram chamadas de faculdades humanas, né? E chegou-se à conclusão de que existem 7 faculdades humanas. E aí eu vou falar um pouco de cada uma delas aqui, porém eu vou colocar elas numa ilustração bem legal que vai dar para a gente entender como que isso funciona de fato na nossa vida, não somente olhar para uma teoria, mas como que isso se aplica realmente no nosso dia a dia, tá? Então, e vocês vão ver, outra coisa que vocês vão perceber também é que todas essas 7 faculdades humanas, elas estão presentes nesse itinerário que eu falava anteriormente, que é esse itinerário do amadurecimento, né? Que são as fases, os tipos de motivação que a gente tem no nosso dia a dia, né? Que eu procuro focar mais nessas 5 aqui, que é a afetividade, o desejo do afeto interior, né? O desejo de competir, de testar sua força, o desejo de ser útil, o desejo de servir e como eu estou diante e como eu olho para a minha vida diante do fim, né? Então vocês vão ver que essas 7 faculdades humanas, elas estão presentes em todas essas motivações. Então pensa da seguinte forma, eu vou começar pela analogia, tá? Que fica mais fácil da gente entender. Imagina que a pessoa, o ser humano, né? O homem, a mulher, imagina que a gente fosse uma carruagem, né? Vocês lembram, né? Da época da carruagem, que existe ali a carruagem, a pessoa está ali em cima e existem os cavalos que vão puxando essa carruagem, né? Quando eu estou falando aqui do que ordena as nossas atitudes, ordenar significa aquilo que põe ordem. Uma carruagem ali, ela é puxada pelos cavalos, né? Então ela existe todo aquele trabalho entre a pessoa, né? Ali
o sujeito que está ali dentro da carruagem e o cavalo, que é quem faz aquela carruagem andar através muitas vezes do comando daquele homem que está ali em cima daquela carruagem. Então, vamos imaginar essas faculdades humanas como sendo cada uma delas um cavalo que puxa essa carruagem. Então imagina aqui que são 7 cavalos que vão puxando essa carruagem, que vão ordenando as nossas atitudes, por assim dizer, e que vão conduzindo a nossa vida, tá? Imagina vocês que no meio, o cavalo do meio, aquele que está ali no central, imagina a gente tem um cavalo no meio e mais 3 de cada lado, formando assim esses 7 cavalos que puxam essa carruagem. O cavalo do meio é o cavalo que eu chamo de o cavalo da vontade. A vontade, ela vai estar sempre presente na nossa vida, não tem como a gente tirar. Toda vez que a gente faz uma coisa, vai precisar ter esse elemento da vontade. Ah, não, eu discordo, quando eu não tem coisas que eu faço mesmo sem ter vontade. Saiba, a vontade, ela está sempre presente. Se não existir vontade, não existe ação. Por mais que você diga, mas eu fiz com pouca vontade, eu fiz com muita vontade. Precisou existir um elemento de vontade para que você agisse, né? A vontade é aquilo que eu falo sempre, que é a coisa que está voltada totalmente para o plano físico, né? Para o plano aqui, que não é no mundo das ideias, né? A vontade, ela está presente aqui nas nossas pernas, no nosso braço, né? No nosso agir. Ela vai estar sempre ali no meio, conduzindo essa carruagem. Independente por onde veio a decisão de agir, a vontade, ela vai estar sempre no meio, ordenando tudo, não tem como fugir disso. Se a gente não tem o elemento da vontade, nada acontece, né? Então, muitas vezes a gente pode ter sorte, a gente pode ter elementos realmente que a gente não controla. No entanto, quando a gente fala de coisas ativas que a gente precisa realmente ir lá e fazer, né? E no nosso dia a dia, seja vir aqui fazer uma live, seja ir treinar, seja ir trabalhar, seja ligar para aquela pessoa importante, a gente precisa, seja estudar, seja assistir um filme, a gente precisa ter esse elemento da vontade que está ali no meio, ordenando tudo, tá? Então a vontade, ela está sempre presente. Imaginem que ao lado da vontade a gente tenha mais 2 cavalos, né? Lembra que eu falei, são 3 de um lado e 3 do outro. Ao lado, exatamente ao lado da vontade, a gente tem 2 cavalos, que aí eu chamo que são as faculdades dos nossos desejos, por assim dizer, né? Então, são 2 tipos de desejos que a gente tem na nossa vida. E aí vocês podem até, de repente, fazer uma comparação com algumas lives anteriores, que eu já falava um pouco disso, né? Sobre a questão da nossa inteligência, a questão do nosso desejo, né? E a questão das nossas paixões. Ao lado desse cavalo da vontade é como se nós tivéssemos 2 cavalos, que são os cavalos dos desejos. Lá na nomenclatura de Tomás de Aquino, que eu falava sobre as faculdades humanas, eles chamavam isso de apetites. Mas eu preferi dar uma alterada aqui no nome, senão fica muito confuso. A gente tende quando a gente fala de apetite, a gente tende a levar nosso imaginário para comida, né? Para como se fosse alimento. Eu estou com um bom apetite, né? A gente até saúda a pessoa, bom apetite, quando ela vai fazer uma refeição, né? Mas eu troquei aqui porque o que eles estavam querendo dizer era em relação aos nossos desejos. E esses nossos desejos, eles podem ser classificados em 2. Um deles, que é o cavalo da direita, né? A direita da vontade, vamos chamar assim para ficar mais fácil da gente entender, é o desejo irascível. O que é esse desejo irascível? É quando a gente tem desejo por coisas que não estão aqui. É aquele desejo por coisas que realmente são boas, né? Então, é um desejo de justiça, é um desejo de bondade, é um desejo de caridade, é esse desejo que faz a gente ir para a academia, é esse desejo que faz a gente defender alguém indefeso, é esse desejo de lealdade que faz a gente brigar quando estão falando mal de alguém que não está presente, que é quando falam mal de alguém que a gente gosta e essa pessoa não está presente. É esse nosso desejo irascível, é o desejo que faz a gente lutar por coisas que não são do mundo material, né? Que são por coisas que estão no mundo imaterial, no mundo dos conceitos, né? E esse desejo entra também
o que articula essa vontade é o desejo de, poxa, eu tenho o desejo de ir para academia, eu tenho o desejo de fazer uma dieta, né? Ah, mas não estava falando que era de coisas materiais, mas aqui por trás disso tudo aqui, o desejo de ir para academia, no fim das contas, é o desejo que eu seja disciplinado, o desejo que eu tenha constância, o desejo que eu crie um hábito. Tudo isso está no desejo irascível, que é desse lado direito. Porém, ao lado esquerdo aqui da vontade, a gente também tem um outro tipo de desejo. E aí é um desejo que já aponta mais para aquela coisa do prazer, para as coisas ali. Ao mesmo tempo que eu tenho, para minha vontade de andar, eu preciso ter o desejo de ir para a academia, está presente também na minha vida o desejo muitas vezes de ficar no sofá sem fazer nada. O desejo de ficar na cama até mais tarde. O desejo de, às vezes, ficar assistindo série, ficar assistindo TV. O desejo de comer besteira. O desejo de, muitas vezes, para coisas ruins, por exemplo, desejo de ser infiel, de trair a pessoa que eu estou. Né? Óbvio que não simplesmente por querer trair a pessoa, mas por ter um desejo de uma outra pessoa que não é aquela que eu estou me relacionando. Então, percebe que a gente já vai montando aqui essa nossa carruagem, né? No meio tem a vontade operando ali tudo. De um lado eu tenho desejo pelas coisas imateriais e do outro eu tenho desejo por essas coisas mais prazerosas, essas coisas mais do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Então aqui a gente forma os 3 primeiros cavalos. O que acontece depois disso, né? Outra coisa que eu acho legal da gente citar aqui nessa parte do desejo irascível, né? O desejo irascível, ele faz com que a gente se movimente muito, muito para as coisas boas, tanto que um exemplo que eu gosto de citar sempre aqui, a gente teve lá, sei lá, alguns anos atrás, até saiu a série agora aqui no Netflix, que foi a da Boate Kiss, né? A gente teve casos e relatos lá de pessoas que já haviam saído de dentro da boate, já estavam salvos, digamos assim, e depois que perceberam que estavam ali ilesos, que tinham realmente se salvado, entraram lá dentro novamente para resgatar outras vidas e acabaram sucumbindo depois, né? Então isso é um grande exemplo do desejo irascível, né? Aquele desejo de ir lá ajudar outras pessoas, o desejo de fazer coisa. Se ele estivesse ali no desejo desse outro lado, nessa paixão, que eu não tinha falado o nome ainda para vocês, que é o desejo concupiscível. De um lado a gente tem o desejo irascível, do outro a gente tem o desejo concupiscível, que é o desejo pelas coisas prazerosas, né? Essas pessoas que saíram de lá da boate e entraram novamente, elas não precisavam estar fazendo aquilo ali, só que um desejo dentro delas fez com que elas ativassem essa vontade e esse movimento para ir lá salvar mais pessoas. Esse é um grande exemplo, acho que ilustra muito bem esse desejo irascível, né? É algo que realmente eu não precisava fazer, mas alguma coisa dentro de mim me falava que era para eu ir lá. Eu acho que é o ápice do desejo irascível, é isso. Nesse momento ainda não existem as outras faculdades que eu vou falar depois, que por exemplo é a inteligência, né? Uma pessoa que de repente está ali pensando com a inteligência, ela vai pensar, poxa, eu estou aqui, eu estou salvo. Se eu entrar lá, ainda que eu salve outra pessoa, eu posso morrer. Então, nesse momento, a inteligência, lembra que eu estou sempre falando aqui para vocês, a inteligência é que ordena a maioria das nossas atitudes, e deveria ser assim, né? A gente deve agir sempre com inteligência. Mas olha só como às vezes é mais grandioso a gente agir pelo desejo irascível. Sei lá, muitos vão dizer, mas isso é loucura. Tudo bem, mas isso é só para ilustrar que às vezes a gente age com o desejo irascível, né? Se a gente fosse pensar pelo nível de inteligência, poxa, a pessoa ia ler, poxa, se eu entrar lá eu posso morrer. Mas o desejo irascível, o desejo pelo bem, o desejo por ajudar, faz com que as pessoas entrem lá de novo, salvem outras vidas e algumas delas acabaram morrendo por fazerem isso, né? Então, para vocês entenderem que o desejo ele não tem nada a ver com a inteligência, é algo que está dentro da gente, né? Um desejo de algo, uma sede de algo, uma fome de algo, que pode apontar para esse lado imaterial e pode apontar para esse lado mais material, por assim dizer, que aí são os nossos prazeres, né? as nossas paixões, né? Aquele hedonismo, né? Do mesmo modo, lembra que eu falei que são 7 cavalos, né? Então
Tem mais 2 de um lado e mais 2 de outro, né? Ao lado do desejo irascível e mais na ponta, a gente tem os cavalos das faculdades humanas, né? Que são representados pela minha inteligência. Essa inteligência ela pode ser vista de 2 modos. Daí eu precisaria aprofundar muito mais aqui com vocês, mas entenda que esses 2 cavalos são os cavalos da inteligência, do nosso intelecto, que eu também estou sempre falando aqui, né? Que a inteligência, que é o saber, que é o conhecer, é o que ordena muitas vezes tudo, porque é o topo das faculdades humanas. E aí, só que eles dividiam em 2 tipos de intelecto, né? O intelecto ativo e o intelecto passivo, né? A inteligência ativa e a inteligência passiva. Que, falando assim, muito resumido, a inteligência ativa é quando a gente tem que fazer um esforço para fazer o nosso intelecto funcionar. Eu estou ali começando a conhecer as coisas. É aquele exemplo que eu dei na nossa live sobre os níveis de aprendizado, né? Ali é uma competência consciente ainda, né? É um intelecto ativo, eu ainda preciso pensar bastante para fazer, mas eu já estou agindo pela minha inteligência. E o intelecto passivo, que é o intelecto, a inteligência, aquela que já é uma competência inconsciente, eu só faço, eu estou agindo sobre a inteligência, mas eu nem reflito mais, eu nem tenho mais consciência, já é uma coisa que eu estou fazendo de forma automática, né? Que aí eu diria que é o ápice das faculdades humanas, né? Então, bem distante assim para a grande maioria das pessoas, mas o simples fato da gente olhar para isso e dizer, poxa, é a minha inteligência que faz eu escolher entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal, já é um grande caminho, já é um grande passo quando a gente tem a consciência disso. Então, desse lado direito aqui eu tenho no meio a vontade, ao lado o desejo irascível e ao lado mais na ponta tem as inteligências, né? Passiva e ativa. Desse lado aqui eu tinha falado desse primeiro desejo aqui, que é o desejo concupiscível, que é o desejo pelos prazeres, o desejo por ficar no sofá, o desejo por ficar na cama até mais tarde. E ao lado dele, também na ponta esquerda, nós também temos mais 2 cavalos, né? Que ficariam nas pontas opostas da minha inteligência. E aí, quais são esses 2 cavalos? Esses 2 cavalos são as faculdades humanas que eles chamavam de senso comum e razão. Mas eu vou fazer um ajuste aqui porque senão também pode ficar muito confuso, né? Quando a gente fala de razão, parece que razão é a mesma coisa que a inteligência. Não nesse exemplo que eles estavam usando, né? Essa razão eu vou chamar mais de cognição, que é quando a gente organiza assim as ideias dentro da gente, né? E aí o senso comum ele anda ao lado da razão. Por quê? O que é o senso comum? O senso comum são os nossos canais sensoriais, né? Então a gente estudou lá no tempo lá da escola que todas as informações que chegam no mundo, elas são captadas através dos nossos canais sensoriais, que é a nossa visão, a nossa audição e o nosso tato, olfato, paladar, são as formas que a gente joga essas informações para dentro da gente. Isso é o que eles chamavam ali, nesse estudo, de senso comum. Isso todos nós temos, de certa forma, né? Às vezes tem uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas ela usa pelo menos um desses canais para jogar as informações para dentro, né? Se ela pelo menos tem ali se ela tem esse funcionamento desses canais, né? E ao mesmo tempo, ao lado disso, existe o que eles chamavam de razão, que aqui eu prefiro usar o nome cognição, que é quando a gente organiza essas ideias, né? É o momento que eu sei que, poxa, eu tenho um copo de vidro aqui ao meu lado. Se ele cair no chão, a distância que ele está aqui de cima até chegar ao chão, ele vai quebrar. Isso é a minha cognição, é o cálculo que eu faço das coisas externas, né? É a minha visão, né? Os meus olhos estão vendo um copo, estão calculando a distância de cima até o chão, isso vai quebrar. Isso é feito em milésimos de segundos, né? Cada vez mais. No início a gente está aprendendo, mas depois a gente já percebe e sabe isso de forma automática, né? Eu não estou mais pensando sobre isso, mas o que organizou isso foi o senso comum, né? Os meus canais sensoriais, juntos da minha razão, né? Junto da minha cognição. O copo vai quebrar. Essa dupla, né? Ao mesmo tempo que lá do lado direito aquela dupla forma a inteligência, desse lado aqui, essa duplinha aqui, senso comum e razão,
eles formam uma outra palavrinha que se chama imaginário. E aí a gente vai começando a ligar os pontos, né? O que é o nosso imaginário, né? É tudo aquilo que está dentro da nossa cabeça, as nossas referências, aquilo do qual a gente vai deixando entrar para dentro da gente através dos estímulos. E aí vocês vão começar a entender a importância do que eu tanto falo aqui, que a gente tem que estar atento com aquilo que a gente permite que o nosso olho veja, que o nosso ouvido escute. Muitas vezes tem pessoas que dão risada, falam para mim, isso é besteira. Poxa, tá bom, é besteira se a gente estiver consciente, mas a gente deve prestar atenção inclusive ao que a gente fica assistindo na televisão. A gente deve prestar atenção às músicas que a gente escuta. Porque se eu estou consciente que aquilo ali é só uma música de um tipo, de um gênero determinado, ok, eu vou entender, vou me divertir com aquilo ali, depois vou tocar minha vida normalmente. Mas quanto a gente não vê por aí pessoas que tornam músicas a sua história de vida, né? Quantas vezes eu já não vi pessoas, por ficar tanto escutar aquela sofrência ali do sertanejo, nada contra quem gosta de sertanejo, eu também escuto às vezes quando eu estou num ambiente que toque e está tudo certo, mas quantas vezes eu já não presenciei pessoas tornando ali, de tanto escutar, de tanto se fazer aquilo ali entrar para dentro do seu sistema, começa a contar a sua história a partir de uma música sertaneja. É porque a sofrência, porque a pessoa me deixou, porque eu estava lá, sei lá, arrastando o chifre no asfalto, que nem tem umas músicas que falam, e começa a achar aquilo ali super bonito, aquela tal da história do rir da própria desgraça, né? Então isso muitas vezes é um processo muito inconsciente, mas é de tanto aquela informação entrar para dentro de mim, aquilo ali começa a se tornar comum, né? Vai formando o meu imaginário, né? Vocês já não viram pessoas que às vezes passam o dia ruim, por quê? Porque ficaram escutando notícia de desgraça na TV o dia inteiro. São os estímulos externos, né? Por isso que essa dupla é formada, e essa dupla forma o nosso imaginário. Ora, se de um lado eu tenho um monte de estímulos, né? Sons, imagens, e aquilo ali vai bombardeando os meus canais sensoriais, a minha cognição vai articulando aquilo ali e aquilo ali forma o meu imaginário, né? E aí eu passo a agir a partir daquilo ali. Soma isso daí com os meus desejos de prazer, ferrou. Agora vocês começam a encaixar as coisas, né? De um lado eu tenho desejo por coisas imateriais, mas por coisas que são duráveis. Se um lado da minha carruagem eu tenho desejo de lealdade, desejo de justiça, desejo de fazer o bem, desejo de ser disciplinado, desejo de criar hábitos saudáveis, desejo de ser fiel, desejo de ser honesto, e a minha inteligência, que é o que distingue o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é mentira. Se de um lado eu tenho essa minha carruagem puxando para esse lado direito, obviamente, se eu apontar a minha carruagem para esse lado, junto da minha vontade, eu vou fazendo o quê? Eu vou criando uma vida com maior sentido. Uma vida da qual eu chego no final do dia e posso dizer, poxa, hoje eu vivi um dia realmente que valeu a pena. Do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem ali o nosso desejo concupiscível, que é se deixar levar pelas paixões o tempo todo, né? O tempo todo eu estou ali guiado pela preguiça, pela gula exagerada, pela soberba, pela vaidade, pela avareza, né? Pela ira, né? O tempo todo eu estou ali me deixando levar por essas paixões, por essas reações automáticas. Ao lado disso tudo tem o meu imaginário, né? Isso explica porque muitas vezes tem pessoas que chegam para mim e disseram, putz, fiz uma burrada, fiz o que eu não deveria ter feito. Essa ilustração que eu acabei de falar explica tudo. A pessoa que chega para você, pode observar através desse conceito que eu estou falando para vocês. Toda vez que uma pessoa chega para você e fala, fiz merda, fiz burrada, acabei fazendo o que não deveria fazer, pode observar que tu vai conseguir ligar os fatos. Era uma pessoa que, a pessoa naquele momento que ela fez isso que ela chama de burrada, ela estava orientada pelo lado esquerdo da carruagem.
Uma pessoa que é ordenada pelo lado direito da carruagem, e aí entenda, isso aqui é só uma metáfora, tá, pessoal? É só uma historinha para poder contar algo que eu contaria de uma forma técnica que não chamaria atenção. Não tem nada a ver com esse papo de o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Não é disso que eu estou falando, eu nem entro nesse assunto aí, porque isso nem é 100% comprovado, né? É uma teoria que falam por aí, mas eu acho que mais confunde as pessoas do que ajuda, né? É aquela história das pessoas que acham que deve agir só pela emoção, deve agir só pela razão. Não, acho que a gente é um conjunto de tudo. Mas essa ilustração é só, poderia ter colocado os cavalos do lado esquerdo, invertido, os cavalos do lado direito e do lado esquerdo, ia dar na mesma. Mas é só para explicar, né? Toda vez que a gente vê ou que a gente se pega dizendo, putz, errei, fiz o que não devia ter feito, me arrependi, pode perceber, a pessoa não estava olhando para esse lado, não estava sendo as suas atitudes, já que é o título da live, né? As suas atitudes, elas não estavam sendo ordenadas pelo lado direito da carruagem. Não tinha inteligência ali e não tinha desejo irascível, desejo por coisas imateriais. Com certeza, quando a gente faz coisas que a gente se arrepende, quando a gente faz essas burradas ou quando a gente vê alguém fazendo, a pessoa ela está ordenada pelo seu imaginário, e o nosso imaginário ele acaba nos traindo, e por isso eu volto a repetir, é tão importante a gente cuidar aquilo que a gente deixa entrar para dentro dos nossos sistemas, do nosso sistema, né? Dos nossos olhos, nossos ouvidos, né? Parece besteira, parece bobagem, mas não é. Fica o tempo todo recebendo estímulo de desgraça, de coisa ruim, de traição, de vida banal, para tu ver o que vai se tornar a tua vida. A tua vida vai acabar se tornando isso daí. Por isso que eu estou sempre falando aqui, se a gente quer formar um bom imaginário, que a gente se permita assistir filmes que elevem o nosso imaginário, ler livros que elevem o nosso imaginário, né? Não essas coisas banais que ficam impactando. Quando eu sei separar, quando eu estou consciente, eu sou uma pessoa que uso a faculdade da inteligência, tá tudo bem, eu posso, às vezes, né, a gente está no mundo, né? Então nem sempre a gente vai estar num ambiente em que a gente vai estar escutando aquilo que a gente quer, e tá tudo bem, não precisa virar uma pessoa chata também, né? Que critica todo mundo, aí tu vira um soberbo, um arrogante. Pode fazer as tuas escolhas de onde tu quer estar. Mas tudo bem, poxa, às vezes, né, a situação pede ali que, poxa, tá bom, aqui eu estou presente num espaço que eu não tenho como escolher, né, as músicas, então tá bom, eu vou estar ali, vou estar me divertindo, mas eu estou entendendo, eu tenho a inteligência para discernir que aquilo ali não vai afetar minha vida. Agora, o problema é que a maioria das pessoas que eu vejo que hoje trazem sofrimento ali para mim dentro de um processo, elas não estão percebendo isso. Elas, ao mesmo tempo, é um exemplo assim muito, muito comum. A pessoa ela quer uma relação, ela quer um casamento, ela quer construir uma família. Esse é o desejo do coração dela, o desejo irascível. Mas, ao mesmo tempo, ela está ali se permitindo envolver com um cara que dá para ver que a pessoa está ali só com más intenções, está mentindo para ela, está iludindo ela, está traindo ela, está estampado na cara da pessoa. E a pessoa quer insistir naquela relação, ela quer salvar aquela pessoa. Isso eu não estou falando só de mulheres para homens, homens para mulheres, acontece também, é a mesma coisa. Então, ou seja, eu desejo coisas altas, mas eu estou permitindo a minha vida ser preenchida por imaginário, né? Por estímulos ali que são de traição, de banalidade. Eu me deixo levar pelo meu prazer, né? Por esse apetite, por esse desejo concupiscível, que é né, a concupiscência. O que é? Eu deixar me levar ali pelos meus olhos, pelos meus desejos da carne e fazer errado, né? É quando uma pessoa trai, é quando uma pessoa fica preguiçosa, ela está se deixando levar por esses desejos da carne, né, que a gente chama a concupiscência, o desejo concupiscível. E aí, óbvio, vira esse conflito. Eu quero uma vida que aponta para o lado direito, mas eu sou ordenado pelas coisas do lado esquerdo. Eu queria que quem estivesse conduzindo a minha vida, a gente não faz isso de uma forma consciente, né? Mas no final do dia eu olho para mim e putz, foi mais um dia aqui que eu nem sei o que eu fiz. Claro, tu estava ordenado pelos cavalos da esquerda, simples assim.
Então eu acho bem importante a gente refletir, né? Para que a gente, dessa forma, de uma forma ativa, a gente comece a cuidar da formação do nosso imaginário, né? Eu estou exposto a quê? O que eu estou deixando entrar para dentro do meu sistema, que está formando ali o meu imaginário, que faz com que eu o tempo todo queira só esse desejo concupiscível, eu ceda a essas tentações e pouco eu estou olhando para o lado direito, né? E no fim das contas, esse cavalo do meio, que é a vontade, é a que vai fazer a gente operar no mundo, né? Então eu não inventei essa metáfora, tá, gente, para ficar claro. Eu escutei ela uma vez numa historinha, numa aula, e eu achei muito interessante. Fica muito bom, fica muito claro da gente entender como que as nossas atitudes são ordenadas. E aí, voltando lá para o começo da live, para a gente encerrar, quando eu falava aqui desse itinerário do amadurecimento, se vocês pararem para observar ali, né, a coisa das camadas, né, das minhas motivações, se vocês observarem, né, esse itinerário, que é o que eu procuro levar as pessoas, que é sair desse afeto interior, que vai passando para o desejo de testar força, que vai passando pela motivação de começar a ser útil, depois vai passando pela motivação de servir e por fim chega a essa motivação de quem eu sou diante do fim. Se vocês pararem para perceber, quanto mais eu avanço nesse itinerário, dá para afirmar que mais eu estou olhando para o lado direito da carruagem. Uma pessoa que está lá só naquela coisa do afeto interior, naquela carência, no desejo de ser amado, no desejo de não ser rejeitado, provavelmente é a pessoa que está olhando só para o lado esquerdo da carruagem, é a que está sendo guiada pelos cavalos da esquerda. Conforme eu vou avançando e vou amadurecendo, é como se eu passasse a ser guiado pela carruagem do lado direito. Pode olhar, pode fazer todos os testes que vocês quiserem, que eu já fiz isso muitas vezes antes de começar, né? Antes de começar, eu sou uma pessoa que tem uma coisa que eu tenho cada vez mais amado, é a verdade. Uma pessoa, eu busco, assim, principalmente quando eu tomei a decisão de vir aqui me expor, eu fiquei 10 anos escondido sem vir botar a cara aqui na internet. Justamente porque eu acho que a primeira coisa que a gente deve amar é a verdade. E amar a verdade é não sair falando de coisas que a gente não entende. Eu não vim aqui para a internet, apesar de muitas vezes falar, às vezes sozinho, ou falar para poucas pessoas. Eu estudo bastante sobre aquele assunto de formas assim, o que pode refutar isso daqui? O que pode contrariar isso daqui? Porque aprendi que quando a gente vai compartilhar coisas, não pode ser coisa simplesmente que, quando é uma opinião minha, eu chego aqui e falo, minha opinião desse assunto é essa, você tem total liberdade de pensar diferente. Mas quando eu venho aqui compartilhar um estudo, eu estou olhando para isso, poxa, isso aqui pode ser refutado, isso aqui faz sentido. E aí eu testo a coisa de trás para frente. Aprendi isso muito assim inclusive a Beth conhece ali o Cury, né, da Humanize, que é do instituto lá que eu trabalhei, que a gente está sempre falando aqui. O que me encanta mais de ir lá assistir um practitioner, uma formação em PNL ou coisa assim, ou o próprio momento, às vezes um treinamento, né, que tem lá de inteligência emocional, é que eu vejo que realmente o Cury domina de trás para frente aquilo ali. Qualquer pessoa que fizer uma pergunta que tenta contrariar aquele conceito ali, ele vai saber dar uma resposta porque ele já estudou muitas vezes aquilo ali, né? Então eu procuro sempre muito fazer isso, né? Analisar, pensar bem, poxa, esse conceito aqui, será que pode ser? E se fosse dessa outra forma, como que seria? E aí foi quando eu estava estudando sobre essa coisa da carruagem, eu cheguei a essa conclusão, poxa, realmente, se a gente for fazer uma articulação entre esse itinerário do amadurecimento e essas atitudes, né, o que ordena as nossas atitudes, vai chegar a essa conclusão. É aquele exemplo que eu dei. Se tu vai ver uma pessoa falando que fez burrada, que fez algo que não devia, pode saber que ela está olhando para o lado esquerdo da carruagem, né, como metáfora. E a pessoa que começa a acertar, preencher sua vida de sentido, e todo dia chega no final do dia tem a conclusão, poxa, esse dia valeu a pena, é a pessoa que está ordenada pelo lado direito da carruagem. Então, essa era a historinha que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Espero que tenha contribuído, ajudado na vida de vocês. Compartilhem isso
com outras pessoas, para que mais pessoas tomem conhecimento, para que mais pessoas possam amadurecer e ajudar nas suas vidas e na vida das pessoas que estão à sua volta. Essa foi a nossa live número 84. Lembrando mais uma vez que nesse final de semana não teremos live, então voltaremos na segunda-feira, 6 horas da manhã, no nosso horário tradicional, com a nossa live número 85. Estão faltando 16 lives para chegarmos na live número 100 e aí bater a meta que eu tinha colocado, né? Que hoje eu revelei, a minha meta era a meta de fazer 100 lives esse ano, então estamos chegando aí já numa reta final, digamos assim. Então obrigado pela presença aqui ao vivo hoje da Dona Beth e seu Jorge, muito obrigado pela presença de vocês, obrigado aos que assistirem também depois a gravação. E desejo a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo começo de final de semana. Segunda-feira nos vemos aqui novamente, se Deus quiser, tá bom, pessoal? Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.